Nos últimos dias, milhões de pessoas acompanharam o relato impressionante de uma mulher. A dor dela viralizou nas redes sociais. É uma mistura de luto, de abandono, traição e um silêncio também imposto pela justiça. Hoje, pela primeira vez, a Fernanda Magnani, influenciadora, vai abrir o coração e vai contar o que está por trás de toda essa história. Uma história cheia de camadas, uma história que envolve uma família, 2 crianças pequenas, um abandono, uma mãe, infelizmente, que faleceu por conta de um câncer. Tudo isso foi exposto, viralizou, as pessoas estão comentando a vida da Fernanda, mas não conhecem quem ela é de fato. Então, por isso que hoje a gente recebe aqui com exclusividade na Jovem Pan News a Fernanda Magnani. Obrigada, Fê, por estar aqui. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você e para as pessoas que vão assistir é: quem é essa mulher tão linda, uma mãezona, que a rede social conheceu agora de repente? Sim. E que está te acolhendo? O Brasil está te acolhendo agora, né? Sim, eu estou muito grata, primeiramente, pelo convite. Exatamente como você falou, eu queria... Não. Fica em paz, vai. Pode começar do jeito que você quiser. Eu sei que você tá abalada, né? Tô muito. Mas eu vou conseguir. Quem é essa mulher, Fê, que tomou um susto? Porque assim, gente, pra vocês entenderem, a Fernanda passou 14 anos com alguém que ela achava que ela conhecia. E de repente, a pessoa começou a mudar durante a doença da mãe dela, um câncer terminal. Ela passou 59 dias no hospital com a mãe. E de repente ela voltou para casa, o marido começou a ficar estranho, começou a passar noites sem ficar em casa. E aí, com esse comportamento, você imaginava que era uma crise? Que era algo que podia passar, que era passageiro? Você não imaginava que ele ia te abandonar? Não, de forma alguma, até porque ele tinha um comportamento completamente diferente, né? Um comportamento, né? Foram 14 anos juntos, então, assim, a gente construiu uma família linda. A gente tinha uma rotina em que eu ajudava ele na clínica, né? Ele é médico, eu ajudava muito ele na clínica. Nós mulheres, né? A gente é multifacetadas, a gente tem muitas camadas. Então, eu me dividia entre o lar, né? A minha profissão de modelo, no qual eu comecei aos 13 anos. E esposa. E também, por estar desde os 13 anos nesse meio da mídia, né? E ter um network muito bom, eu também me dividia entre trazer. Eu posso dizer que, assim, praticamente 70% dos pacientes dele, né, foram levados, né, pelo teu trabalho. Pelo meu trabalho. Também reconhecendo dele, porque eu acho assim, eu posso levar uma pessoa a convencer, né, assim, de forma, óbvio, profissional, e verdadeira e digna, mas a pessoa, se ela for e não gostar, ela não vai voltar, né? Mas isso não acontecia, de fato, era um médico muito bom, então eu fazia... O comportamento dele, de repente, mudou. E o comportamento dele, assim, nunca imaginei. Se você, assim, falar assim, olha, nem 1% desse tipo de comportamento, nunca imaginei. Como foi que você descobriu que ele tinha uma outra pessoa? Na verdade, Márcia, quando foi no ano de 2023, ele fazia um curso em Balneário Camboriú e ele me mostrando umas mensagens, né, umas fotos, desculpe, no celular dele, veio a mensagem dessa pessoa, né, e aí logo ele retirou o celular da minha mão e apagou, né? Falou que não tinha nada, que na verdade era uma pessoa querendo parcerias, né? E eu falei, poxa, mas eu que cuido dessa parte, né? Você sempre, quando vem alguém, você sempre me manda, eu avalio se faz parte do perfil da nossa clínica, porque como trabalhávamos juntos, né? A gente falava nossa clínica e tudo mais. E veio essa mensagem, mas eu falei, bom, não vou terminar por isso, por uma mensagem, assim, uma coisa... Acabei, assim, naquele meio, eu tava com o meu filho
mais novo amamentando, estava no puerpério, então assim, meu leite chegou a secar, né? Eu tive que foi um grande susto para mim. Como que você descobriu que ele tinha uma outra pessoa? Tá. Acontece, né, que eu sempre fiquei com uma pulguinha ali atrás da orelha, né? Como que uma pessoa vem, manda mensagem e ele tira, não sei o quê. Essa história nunca saiu, assim, da minha cabeça. Eu fiquei com aquela pulguinha. E um ano após, né, um ano exatamente após esse ocorrido, eu entrei num site, né, de compras de produtos de beleza e estava ali aparecendo para mim se eu gostaria de continuar a compra, no mesmo carrinho da última compra que havia sido feita. E lá tinha o endereço com o nome da pessoa que tinha mandado essa mensagem anteriormente, um ano atrás. Ele fez uma compra nesse site para essa mulher? Ele fez uma compra nesse site, lá constava o nome dela, todo o endereço. Com presentes para ela? Presentes para ela. Presentes, inclusive, que até achei um pouco estranho, porque tinham ali... eu não sei dizer porquê, mas perfumes que, né, com tantas coisas, eram assim, os perfumes que eu uso... sérum, shampoo, coisas que eu uso, né? Então... Não, peraí, Fernanda. Ele comprava coisas pra ela, as mesmas coisas que você usava? As mesmas coisas que eu usava, exatamente. Assim, com milhares de... E você falou, inclusive, que a aliança que ele deu pra ela em Paris foi igual à sua? Igual à minha. Igual à minha. Que, no caso, quando a gente foi fazer a compra dela, né? Ele até criticou, falou que não achava legal. Mas eu falei, não, fica legal sim e tal... E até depois de todo o ocorrido, que ele foi saindo de casa aos poucos e tal, e aí ele aparecia no consultório, ele aparecia de aliança. E aí todo mundo falava assim, viu, ele não tá com outra, ele ainda te ama, porque ele usa a aliança de vocês. Só que não era de vocês? Só que não era. As pessoas achavam que eram a mesma... porque é igual, é idêntica. Ou seja, era a aliança que ele tinha com a outra já, mas era idêntica? Com a outra já, ele postando, na volta, né, de Paris, ele postando ali no consultório de aliança. Vamos só retomar a questão de Paris. Como foi que você descobriu que ele estava lá? Ele estava sumido da tua casa, sumido da tua vida, não dava resultado, assim, nenhum tipo de notícia. Você mandava mensagem, ele não respondia. Não respondia. Quando eu questionei algumas coisas, ele falou assim, que não era para eu importuná-lo, que ele havia abandonado mesmo a casa, né? Enfim, umas coisas assim mais baixas que eu prefiro não comentar. Mas que até repercutiu muito na internet, né? Essas falas dele, mas deixando claro que ele havia abandonado a casa, que não era mais para eu procurá-lo e tudo mais. E aí eles faziam os stories na clínica, tudo com a aliança. Então, foi depois. Você me perguntou... Da questão de Paris, como foi que você soube? A questão de Paris foi o seguinte... Eu ainda não sabia de nada. A gente não sabia, eu acho que é meio óbvio, né, que a gente sabia ali, eu sabia, né, e comentava com as minhas amigas que tinha uma mulher envolvida. Mas eu jamais, né, imaginei que fosse essa mesma mulher, eu não sabia que mulher que era, eu não sabia o que estava acontecendo com ele. Não, assim, eu estava completamente perdida ali no meio do luto da minha mãe. Completamente perdida, sem saber onde ele estava, o que ele estava fazendo, onde ele morava. A família dele não sabia também? A família dele não sabia. Não sabia. Não sabia onde ele estava. Ele cortou o contato por um bom tempo com a família. E amigos antigos, né? E aí, uma amiga minha encontrou um perfil público. Então, veja bem, não foi algo que eu fui atrás... que eu fiquei ali numa fissura procurando, não sei o quê. Lógico que eu gostaria de saber, afinal foi o meu marido durante 14 anos. Então, obviamente, eu gostaria de saber, né, onde o meu marido estava. Afinal, somos casados até hoje no papel, ainda não nos divorciamos. E
eles tinham um perfil de casal público, em que a pessoa, a mulher, seguia. E uma amiga minha acabou vendo esse perfil que ele era aberto. Então lá continha as fotos das trocas. Isso aconteceu na primeira semana de setembro. Tá? Ou seja, você tinha acabado de viver o luto da sua mãe. Estava vivendo, né? Porque, aliás, assim... É um luto que não acaba. Assim, né? A gente tem aí, pela média que, né? Pelo que eu entendi, minha psicóloga me passa, que um luto, assim, no mínimo, ele varia, assim, de, tipo assim, até 6 meses, né? E eu ainda nem alcancei esses 6 meses, porque eu tô nos 5, né? Então, assim, e eu, inclusive, não tive a oportunidade de ter luto, porque eu tive que lutar. Ninguém consegue viver um luto, né, tendo que lutar por esse abandono, né, afetivo, abandono dos filhos e o abandono também financeiro, né? Então foram muitos abandonos que você passou. Foram muitos abandonos. O que mais doeu? Qual deles doeu mais? A presença, pensa que você mora em uma casa com a sua mãe e com seus filhos. E a sua mãe, do dia para a noite, uma mulher jovem, uma mulher cheia de vida, acorda confusa, me perguntando, filha, a gente está no Rio de Janeiro ou em São Paulo? E eu falei, mãe, como assim a gente está no Rio de Janeiro ou em São Paulo? Prontamente, eu liguei para o meu psiquiatra e ele fez algumas perguntas para ela, em que ele falou, leve sua mãe com urgência ao hospital. Aí entra uma outra camada, que eu sempre pedi, parecia que eu sentia que algo ia acontecer com a minha mãe. Porque mesmo ela não sendo, assim, uma idosa, mesmo ela sendo muito cheia de vida e não tendo nenhum sinal de nada, eu pedia muito um plano de saúde para minha mãe, que nunca foi feito. Então, né, nós fomos parar num hospital público e eu fiquei até sem saber para onde ir, porque não era da nossa, entenda bem, né, é que não era da nossa realidade, né, então eu fiquei ali sem saber. E na época ele não se propôs a pagar um tratamento? Não. Nunca? Nunca. Eu cheguei a pedir Você chegou a falar que ela tratava ele como filho? Ela chamava ele de filho, tem nas redes sociais dela até hoje, ela chamava de filho. E mesmo assim ela abraçava, não. Inclusive, ela ficou 59 dias, né, até falecer de mão dadas comigo, e foram feitas 2 visitas a ela, porque eu insisti muito, né, eu falei, olha, a minha mãe tem, inclusive quando ela ali já estava sem falar, muito debilitada, aconteceu um episódio que me abalou muito e que me abala até hoje, que a minha mãe quis abraçá-lo. Desculpa. A minha mãe quis abraçá-lo porque ela ficou muito feliz quando ela o viu. E ela estava abraçada com ele e ela tentou falar alguma coisa. Só que ela já não conseguia falar. E aí, ele saiu, virou assim no meu ouvido e falou assim, eu não estou conseguindo ficar do lado da sua mãe pelo bafo dela. Nossa. Então, isso é uma coisa que... Eu imagino que com 14 anos que você conviveu com ele, você esperava pelo menos um apoio, né? Um pai dos seus filhos, né? Também de 2 dos seus filhos. Ele é pai das crianças? Ele é pai. Eu comecei com ele, né? Eu tenho um filho mais velho, de 17 anos. Mas os 2 são... mas ele criou o pai biológico sempre foi presente, mas ele também criou o seu filho mais velho. O meu filho mais velho com
com muita atenção, com muito amor, com muito carinho. Como pai, como é que ele era? Ele era um pai presente. Um pai presente. Um pai presente. O que você acha que aconteceu na cabeça dele, Fernanda, que essa mulher... Você acha que foi ela ou foi ele? Porque a gente tende a culpar a mulher, mas tem muito da culpa do homem também. Porque ele é um pai de família. Abandonar tudo pra trás é meio que estranho, não é? Mas, assim, as pessoas me perguntam, e eu tô até agora... Ninguém entende. É algo que... É inexplicável. Inclusive, assim, até comigo, ele era, assim, tinha alguns, né, episódios, mas, assim, que eu acho que nem entra em questão porque todas as relações, seja de amizade, seja de casamento, sim, elas têm, né, os seus altos e baixos, mas nada nunca, nada demais, sabe? E ele... era muito, assim, parecia ser muito apaixonado por mim. Nunca você, assim, desconfiou dele com outras mulheres, a não ser nessa situação? Nessa situação, não. Então, não parecia um homem infiel, pelo contrário, vocês eram muito... Não, o que acontece na adolescência, tiveram várias traições. Mas tudo bem, ele era novo, era uma outra situação. Tanto é que eu comecei a adoecer. E eu trabalhava como modelo de uma grande agência, né, no Rio de Janeiro, em que eu comecei com 13 anos. E meu relacionamento com ele estava me adoecendo, né, porque por mais que seja, hoje em dia, com 35 anos, não sei o quê, a gente vê de outra forma. Mas quando você tem ali, né, a sua juventude, mais assim... a gente sofre muito com o que está acontecendo no momento. Então, assim, eram inúmeras traições. Eu já peguei ele na cama com outra mulher. E eu não sabia mais o que fazer. Eu era completamente apaixonada por ele. Então, eu vim para essa mesma agência. Eu aluguei um carro. Peguei as minhas cachorras, as minhas coisas e vim para São Paulo para trabalhar. E o que aconteceu foi que eu acho que ele viu que ele tinha tomado uma atitude. Então, ele fazia medicina no Rio de Janeiro e ele veio atrás de mim. Então, eu achei esse ato um ato de muita coragem, de muita nobreza, fora uma fala, né, completa de... eu vou mudar, olha, eu mudei de cidade por você. Então, assim, eu tinha, Márcia, a certeza absoluta, eu poderia pôr a mão no fogo, de que essa questão de traições, não sei o quê, era algo que tinha ficado para trás. Até você descobrir essa mulher. Exatamente. Ele entrou com um processo contra você para te silenciar, que você não toque no nome dele, é isso? Foi a primeira coisa que ele fez. Eu acho que ele tem os motivos dele, né? Eu, por exemplo, não tenho o porquê pedir para ninguém me silenciar. Notoriamente, ele tem os dele, porque foi a primeira coisa que ele fez ao sair de casa em setembro, onde... Você recebeu o processo e dizia o quê? O processo dizia que eu não poderia falar dele, nem para outras pessoas, na internet. O processo dizia isso. E por que você tomou essa decisão de postar o vídeo? Olha, Márcia, eu posso dizer para você que em momento nenhum foi assim, pode parecer até mesmo, não sei se incoerente, mas eu posso dizer que eu passei, assim, 4, 5 meses tentando de tudo pelo meu bem maior, que são os meus filhos. Viver algo pacífico, mesmo porque eu precisava e preciso de paz. Como já disse e repito, eu ainda preciso viver o luto da minha mãe.
que é a minha maior dor, com certeza, obviamente. Só que aconteciam muitas violências, assim, emocionais, financeiras, todos os dias. Ele Assim, nunca procurou as crianças, por exemplo? Todos Ou os poucas dias. vezes? Ele ficou 3 meses sem ver as crianças. A minha filha possui asma, que é uma doença crônica. Ela fazia um tratamento e ela estava 8 meses sem ter nenhuma crise. Foi quando, né, com o desaparecimento dele, ela passou a ter uma atrás da outra. Nas 3 primeiras, eu cheguei a reportá-la, né, mandei foto, né, para não... que ele entrou em uma, que tudo que eu falava era mentira, não sei por qual motivo, desconheço o motivo. Mas nas 3 primeiras idas ao hospital e ter que ficar lá, eu mandei mensagem, eu mandei as fotos, eu mandei tudo, mas não obtive resposta alguma. Na 4ª, eu já fui para o hospital e eu falei assim, não faz sentido eu mandar mais uma vez. Eu sei que eu tô aqui, liguei para uma amiga, que é madrinha dos meus filhos, né? Liguei para ela, porque eu sabia que a presença dele eu não teria, né? Então, ela chegou muito grave no hospital, saturando 83, né? Logo foi pro oxigênio, ela chegou muito, muito grave. Mas eu avisei a minha sogra e ela acabou avisando a ele. Então, nós estávamos ali naquele ambiente de fazer, né, do oxigênio, de tentar medicamentos, né, adrenalina, tudo aquilo. E foi quando ele apareceu. Mas nisso que ele apareceu, a minha amiga falou, foi a primeira vez que ele apareceu. Que foi esse episódio... Depois de meses. Esse episódio foi agora em novembro. Em novembro. Até então, ele não tinha visto os filhos. Ele apareceu e uma amiga citou uma frase que até acabou viralizando na internet, que, para mim, que foi... apareceu a Margarida, né? Ela falou assim, nossa, apareceu a Margarida. Prontamente, da forma que ele entrou, ele se retirou. E aí eu tinha saído do quarto. Como ele entrou no quarto e eu não quis nenhum tipo de atrito, né, até pela situação da minha filha ali, eu falei, com licença, eu vou beber uma água. Nisso eu vi ele se retirando. E ele falou assim, eu não vou ficar aturando esse tipo de abuso. Então, assim, eu posso dizer que ele tenha ficado, em média, 10 minutos. O médico já havia falado que eles tinham feito todos os primeiros socorros ali e que ela teria que ser internada. Ele tinha escutado isso enquanto eu estava fora do quarto e ele dentro. E mesmo assim, ele saiu rapidamente porque ele se sentiu ofendido por essa frase. Nos encontramos no corredor do hospital e ele falou assim, eu não vim aqui para sofrer abusos ou ataques, alguma coisa assim. E sumiu. E saiu do ambiente, o que causou um grande dano, inclusive, na transferência de hospital. Porque por ele ser o titular do plano... Ele precisava estar lá. Ele precisava ter o tal do token, né, da senha, para ser feita essa. E nisso, ele se sentiu tão ofendido que ele desligou o celular. Mais de 20 pessoas ligando para ele. A vida da filha dele em risco, porque, vamos combinar, a menina... Em risco. Estava grave no hospital. Ela estava grave. Eles estavam tentando de todos os